Bom, seguindo adiante, veremos que Freud diferencia os tipos de sexualidade. Ele considera que a pulsão sexual infantil não reconhece, não percebe diferença alguma entre sexo ou e também chega a afirmar, né, que a sexualidade adulta ela deriva da criança que ele foi. Então, é nesse contexto que a gente tem, né, a famosa expressão: a criança é o pai do homem. Ou seja, a vida sexual do adulto ela deriva da criança que esse adulto foi. O primeiro tratado, intitulado As Aberrações Sexuais, ele vai considerar vai descrever sobre os tateamentos sexuais entre a prevalência atribuída à pulsão sexual e a que é atribuída ao objeto sexual. Ele faz uma distinção. Freud põe em xeque a ideia de uma sexualidade madura e genital, expondo esses dois diferentes aspectos da sexualidade humana. Ou seja, o que é infantil é diferente da forma como é encarado no período adulto. Se por um lado, né, os desvios em relação ao objeto sexual, a fonte de atração e tem, né, uma certa curiosidade, um certo charme, no segundo tempo a gente tem os desvios quanto ao objeto sexual, ou seja, o ato que coloca em jogo a pulsão de gênero. E aí ele vai discorrendo, vocês têm o livro, vocês estão acompanhando. Eu super indico não ficar somente nesse vídeo não, para ter uma visão mais completa do que Freud está querendo dizer neste momento, tá bom? Bom, ele chega, né, a delimitar nas suas pesquisas sobre a sexualidade humana, não do lado de uma sexologia objetiva e cientificista, como talvez um sexólogo venha a nos olhar, né, e nos dar esse amparo. Mas na verdade ele está querendo relacionar com aspectos antropológicos, com aspectos sociais. Então, para isso ele pega, né, para ter embasamento nos pensamentos que ele estava desenvolvendo, a referência da cultura grega e da mitologia. A cultura grega ela vem a valorizar a pulsão em relação ao objeto, enquanto a cultura judaico-cristã ocidental ela supervaloriza o objeto sexual ao qual a pulsão do gênero está sujeito, tá? De novo, escutando só essa frase minha vai parecer coisa de outro planeta. Vamos buscar na fonte, tá bom? Em outro tópico, seguindo o nosso estudo, a superestimação do objeto sexual torna possível até novos objetivos sexuais. E deste modo, a interrupção da fixação em preliminares que podem constituir etapas distintas deixa de ser um foco, né? Na verdade, a primeira fase, né, dessa pulsão que ele coloca tem a ver com a questão de trocas e de olhares. Primeiramente, a criança vai aprender e percebe o seu próprio corpo através do seu contato corporal, sem culpa, como uma brincadeira, como uma descoberta. Sabe-se que se faz bem, sabe-se que se sente bem e vai se descobrindo. Enquanto o tato é para a criança uma apropriação desse objeto, a visão é uma sublimação e que vai permitir ter acesso às belezas do corpo. Ela se gosta, ela se curte, ela vai perceber que ela existe nesse mundo, né? Direcionando então a libido para outros objetivos mais elevados. Aqui não está se falando de descarga emocional, de descarga sexual, de descarga de pulsão. É realmente uma espécie de sublimação. Devemos lembrar que a visão e o prazer da visão apresenta-se de modo duplo, como ver e ser visto. E ao longo da sua obra, Freud vai muitas vezes trabalhar, né, com elementos contrários, né? E essas díades passivo, ativo, masculino, feminino, sadismo, masoquismo e assim por diante, fazem considerações sobre como a interação entre essas partes distintas ocorre.
Então a gente está sempre vendo dualidades, né? Na própria escrivaninha do Freud mesmo, ele tem lá um objeto que eu de propósito não vou falar para vocês ficarem curiosos e buscarem saber, que é exatamente um objeto que representa essa bipartição. E representando a bipartição, a gente vem junto com essa ideia, a ideia da completude, de precisar de um e de outro lado para que o ser esteja completo, ok? Bom, para fechar esse vídeo, vamos pensar a respeito do conceito do termo de perversão. Ele trata-se de um tipo de relação em que a satisfação é possível exclusivamente em caso de sujeição ou de maltrato daquele objeto de desejo, onde há uma vinculação fixa entre a relação com esse objeto, tá? Por que essa questão que eu estou fazendo esse fechamento do vídeo com ele? Porque a questão da perfeição é exatamente quando essa evolução, essa vivência sexual, ela não acontece de uma forma livre. Esse processo é paralisado em algum momento. E esse processo paralisado em algum momento, essa paralisação e essa falta é muito maior do que a satisfação em si. Então a satisfação vem pela falta. Existe um livro para quem está começando, é muito bacana, daquela coleção Psicanálise Clínica, que tem exatamente esse título, Perversão. E vai explicar muito bem, de uma forma muito transparente, muito didática, completando essa ideia do que eu estou levantando agora, tá bom? No próximo vídeo a gente vai continuar o estudo desse capítulo e assim a gente vai focar mais na sexualidade infantil e nas suas fases, tá bom? Bons estudos a todos e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Até mais!